onde eu vou ficar? Aqui? Pode. Já está gravando? Pode, já está. Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à apresentação do nosso artigo científico, realizado durante a apresentação no programa do mestrado da FACOP. Nosso artigo é intitulado "Com medo no consultório odontológico, um estudo de caso". Nosso grupo é composto por Wagner, Luciana, que sou eu, Eric e Marcelo. Durante a apresentação, nós vamos dar enfoque ao problema da pesquisa, né, que é a pergunta que deu início, né, ao nosso artigo. Nosso objetivo, a introdução, a metodologia que nós utilizamos, resultado, as discussões e, por fim, concluir o nosso trabalho. A pergunta que deu início ao nosso artigo, né, que é o problema da pesquisa, foi: quais os elementos que têm relevância para o modelo baromedo experimentado pelas pessoas no serviço odontológico? Dessa pergunta, né, surgiu nosso artigo total. E qual era o nosso objetivo? Objetivamos com isso avaliar os elementos estimulantes e o medo mais relevante no atendimento odontológico. Para dar seguimento à nossa apresentação, eu convido a colega Marcela, né, que vai falar um pouquinho sobre a introdução do nosso trabalho. Boa tarde, pessoal. O nosso estudo, ele fala sobre o medo experimentado nos consultórios odontológicos. Bom, o medo. O medo, na palavra em português, ele tem origem latina da palavra medos, que significa inquietação, temor e ansiedade. Da ONU Mundo 2000, ele retrata o medo como não uma patologia emocional, e sim ela é decorrente de uma situação no qual o indivíduo se encontra e se sente impotente diante daquela situação. Alternativamente, Delumenau, 1989, ele fala que o medo ele pode ser amplamente apresentado de maneiras distintas nos indivíduos, bem como a exemplo das alterações fisiológicas. Essas alterações elas podem ser tremores, a sudorese, a mudança no padrão respiratório e alterações nos batimentos cardíacos, certo? Medeiros et al. 2013, ele retrata a ansiedade como resultante do medo, ou seja, ele fala que a ansiedade ele é um estado psíquico, uma apreensão ou medo, no qual o indivíduo se encontra diante de uma situação desagradável ou perigosa. Bom, nos tratamentos odontológicos existem dois aspectos relevantes a serem abordados, que é exatamente o medo e a ansiedade. Ambos eles têm influências etiológicas multifatoriais que podem ser apresentadas de maneiras amplamente distintas, que vai desde um ambiente consultório até as experiências individuais. Bom, o nosso estudo ele tem o objetivo exatamente de avaliar quais são os medos mais relevantes enfrentados por esses indivíduos durante o tratamento odontológico. Neste momento, eu convido o colega Eric para dar continuidade. Bom, dando seguimento ao nosso trabalho, vamos apresentar a metodologia que foi utilizada. Foi feita uma pesquisa inicialmente em base científica através do CIELO e da PubMed, onde nós pesquisamos sobre o tema medo em consultório odontológico para poder fazer o nosso embasamento. Então foi utilizado, baseado nessa literatura científica, um questionário eletrônico. Ele foi aplicado a 40 pessoas através de aplicativos de smartphone, e esse questionário é composto de 15 perguntas e com a opção de resposta de escala do medo com 5 opções. Tendo essas respostas, nosso grupo escolheu as 5 respostas mais relevantes para poder fazer a análise. Próximo. Então, essa aqui é a nossa tabela, onde tem as perguntas, e foi: qual o seu medo em relação a dentista, médicos, injeções, ter alguém examinando a sua boca, ter alguém abrindo a sua boca, ter um estranho tocando você, ter alguém observando você, motor do dentista, dentre outros. E a escala do medo variando de nenhum medo ao pavor, de 1 a 5. As respostas que nós selecionamos foi o medo a dentista, o medo por injeções, o medo de ter alguém examinando a sua boca, o barulho do motor da broca e a sensação de sufocamento.
Coletados esses dados, nós utilizamos um software da Microsoft Excel para fazer a avaliação, que foi feito o cálculo da média, do desvio padrão, da mediana e da moda. E além disso, foi feita a correlação estatística entre as respostas encontradas. Dentre os resultados, nós temos a média, o desvio padrão, a mediana e a moda de todas as 5 respostas selecionadas, e o que nos chamou a atenção foi que a resposta mais encontrada, ou seja, a moda das questões 1, 3, 4 e 10, foi a ausência do medo. Isso nos causou uma certa interrogação, então nós fomos fomos avaliar a frequência disso. Então nessas respostas, por mais que tenha sido a mais frequente, em muitos casos não representou mais do que a metade das respostas encontradas. Próximo. E aqui nós temos a correlação, onde foi correlacionado através do software todas as respostas entre si, onde a correlação encontrada de maior relevância foi o medo do dentista, que era a questão 1, com a sensação do barulho da broca, né? O medo do barulho da broca, que deu 0,8. Gostaria de chamar o colega Wagner para dar continuidade e falar sobre a discussão do artigo. Bem, boa tarde. Agora nós vamos falar as discussões dos resultados que foram apresentados do nosso trabalho. E aí, na análise que foi apresentada anteriormente, inicialmente destacamos que a média aritmética e o desvio padrão, elas foram desconsideradas da nossa análise, porque a escala é muito baixa, então a margem de erro era da ordem de 20%, já que nós estávamos trabalhando com a escala de 1 para 5. A moda e a mediana, elas entraram em um certo conflito em relação ao nosso trabalho, porque ao fazer a análise dos dados, nós percebemos que ora a moda ela seria o melhor representante do grupamento de dados, mas por vezes ora a mediana seria o melhor representante. E isso se deu em função do universo da nossa amostra ele ser restrito, já que trabalhamos com 40 pessoas, então isso trouxe alguns vieses nas análises que foram realizadas. Próximo. A questão 12, como foi destacada dos dados apresentados, que ela significava o medo do sufocamento, ela apresentou a maior moda com relação ao medo extremo, a questão número 5. Porém, quando nós analisamos ela de forma individual e nas correlações, nós percebemos que ela não tinha tanta força em provocar um medo no consultório odontológico. Observe que às vezes, mesmo nós temos a maior frequência de moda, a moda 1, que seria a ausência de medo, os números, quando analisados na análise global, eles demonstraram que das 200 respostas obtidas, 73 delas indicavam a ausência de medo. Então observem que a moda, a ausência de medo número 1, ela não significava o montante total da nossa amostra, quando na verdade 127 das respostas apresentadas, eles identificavam algum grau de medo, que variavam da ordem de 2 a 5, significando que 63,5% da nossa amostra evidenciou algum tipo de medo de intensidades variáveis. Todas as correlações obtidas na análise foram positivas, porque nós correlacionamos itens de medo com itens de medo nessa análise que foi realizada com essas questões selecionadas. E observamos que o medo ele ganha intensidade quando há a correlação estatística entre eles. Então, quando você tem um item correlacionado com outro, você tem a intensificação desse medo comprovado correlacionalmente de forma estatística. E os eventos de estímulo ao medo no consultório odontológico, foi percebido que eles não ocorrem de forma isolada, eles sempre se apresentam de forma conjunta. Então, ninguém tem contato só com o dentista, mas com o dentista e com a broca. Então, o fenômeno correlacional é um fenômeno que ocorre invariavelmente dentro desse consultório, que intensifica a questão do medo. E as maiores correlações, como foram demonstradas, foi a questão do dentista com barulho do motor, com 0,8, o dentista com ter alguém abrindo sua boca, 0,7, e ter alguém abrindo sua boca com o barulho do motor, 0,6. Isso nos permitiu observar que, apesar dos avanços tecnológicos na área de saúde, onde houve mais segurança do paciente, isso não trouxe representatividade para a redução do medo dos pacientes. Isso é inclusive corroborado pelos artigos de Moraes, Ambrosano e Possoboni,
de um estudo brasileiro que identificou situações semelhantes na manutenção e perpetuação desses medos. A representação do medo, então, ela termina sendo direcionada para os atores e elementos do consultório odontológico, tanto ligados diretamente na assistência, quanto aos indiretos. Como exemplo, nós vimos que no questionário de 15 questões havia uma questão que relacionava o toque, e mesmo o toque de forma isolada e não sendo diretamente ligado à assistência, ele provocava algum grau de temor dos pacientes. Além disso, nós temos o medo na assistência odontológica. Percebemos então, pelas correlações feitas, que ele tem origem multicausal, e sua influência ela se dá pela exposição de mais de um desses fatores ao mesmo tempo, o que também é corroborado na pesquisa brasileira de Kennedy, de Penha, Bossati e Rocha, do ano de 2003. Por fim, a gente entende que os medos, eles não têm relação direta com a idade, porque o instrumento que foi utilizado para a realização dessa pesquisa foi um instrumento adaptado de um instrumento infantil. Então, observamos que, se existem graus de medos na população adulta, percebe-se que os mesmos medos identificados na população infantil, eles se perpetuam e se sustentam ainda na população adulta. E, por fim, concluímos que o medo, durante o atendimento odontológico, ele é variável, sofrendo influência de outros fatores, não apenas de fatores isolados. Percebemos que a correlação entre o medo do dentista e o seu instrumental é o que traz mais intensidade e amplifica esse medo, e é necessário ter a adoção de medidas preventivas, e esse estudo possibilita isso, com fins de provocar uma indagação a esses profissionais em modificar suas experiências no consultório para a redução desses medos. Nosso grupo agradece. Aqui estão algumas as referências que foram utilizadas para o embasamento do nosso artigo. No nosso trabalho estão disponibilizados os nossos endereços eletrônicos, e quem quiser fazer contato conosco, ou trocar informações, ou até amplificar esse trabalho, estamos à disposição. Obrigado.